Capítulo 1. Gestão de estoques nas empresas. O estoque de uma organização, muitas vezes descrito como etapa entre a fabricação e o atendimento de pedidos, é fundamental para todas as suas operações de negócios, pois geralmente serve como fonte primária de geração de receita. Embora o inventário possa ser descrito e classificado de várias maneiras, em última análise, é seu gerenciamento que afeta diretamente os recursos de atendimento de pedidos de uma organização. Por exemplo, ao acompanhar matérias-primas, estoque de segurança, produtos acabados ou mesmo materiais de embalagem, as empresas estão coletando dados cruciais que influenciam suas futuras operações de compra e atendimento. Compreender as tendências de compra e as taxas nas quais os itens são vendidos determina com que frequência as empresas precisam reabastecer o estoque e quais itens são priorizados para a recompra. Ter essas informações em mãos pode melhorar o relacionamento com o cliente, o fluxo de caixa e a lucratividade, além de diminuir a quantidade de dinheiro perdido com estoque desperdiçado, falta de estoque e atrasos no reabastecimento. A disciplina também envolve a gestão de diversos suprimentos e processos. Um dos aspectos mais críticos da gestão de estoque é gerenciar o fluxo de matérias-primas desde a sua aquisição até os produtos acabados. O objetivo é minimizar os excessos de estoque e melhorar a eficiência para que os projetos possam permanecer no prazo e dentro do orçamento. A técnica adequada de gerenciamento de estoque para um determinado setor pode variar dependendo do tamanho da empresa e do número de produtos necessários. Por exemplo, um depósito de petróleo pode armazenar um estoque enorme por um longo tempo. Já empresas que lidam com produtos perecíveis, manter o controle de seu estoque pode ser mais complexo e custoso diante do controle de qualidade. Capítulo 2. Por que a gestão de estoque é importante? Um dos ativos mais valiosos de uma empresa é o estoque. Em vários setores, como varejo, serviços de alimentação e manufatura, a falta de estoque pode ter efeitos prejudiciais. Além de ser um passivo, o estoque também pode ser considerado um risco. Pode ser propenso a roubo, danos e deterioração. Mas, independentemente do tamanho da sua empresa, ter um sistema de gestão de estoque adequado é muito importante para qualquer negócio. Ele pode ajudá-lo a acompanhar todos os seus suprimentos e determinar os preços exatos. Ele também pode ajudá-lo a gerenciar mudanças repentinas na demanda sem sacrificar a experiência do cliente ou a qualidade do produto. Isso é especialmente importante para marcas que desejam se tornar uma organização mais centrada no cliente. E quando falamos em sistema de gestão, às vezes, somente o uso de planilhas como o Excel já supre a necessidade da empresa. Até porque o objetivo de qualquer bom sistema de gerenciamento de estoque é ajudar os gerentes de armazém a acompanhar os níveis de estoque de seus produtos. Isso significa permitir total transparência em sua cadeia para monitorar o fluxo de mercadorias de seu fornecedor. E as planilhas são muito boas para isso. Os sistemas próprios, claro, também têm seus benefícios, tanto operacionais quanto financeiros. Não só servirá para melhorar o desempenho, mas também será útil para evitar roubos com a ajuda do rastreamento e segurança do produto. Então, cabe ao gestor decidir se terá um sistema próprio ou uma simples planilha administrativa. Os gerentes também podem usar seu plano de gerenciamento de estoque para monitorar os procedimentos de vendas que levam a um melhor serviço. O gerenciamento de estoque é especialmente útil para empresas que desejam gerenciar com eficiência itens sazonais ou novos best-sellers ao longo do ano sem interromper o restante de sua cadeia. Por fim, o gerenciamento de estoque auxiliar em encomendar e entregar os produtos para os clientes no tempo correto. Evitar roubo ou perda de produto. Gerenciar itens sazonais ao longo do ano. Lidar com a demanda repentina ou mudanças de mercado. Garantir a máxima eficiência de recursos. Melhorar as estratégias de vendas usando dados atualizados do estoque. Capítulo 3. Técnicas de gestão de estoques. Sem informações de inventário precisas, pode ser muito difícil tomar decisões que afetem seus negócios. Independentemente da frequência com que você rastreia o estoque, convém usar uma das seguintes principais técnicas de gerenciamento de estoque resumidas a seguir. 1. Lote econômico de compra, LEC. Lote econômico de compra, LEC, é a quantidade ideal de material a ser adquirida em cada operação de reposição de estoque, onde o custo total de aquisição, bem como os respectivos custos de estocagem, são mínimos para o período considerado.
Este conceito aplica-se tanto na relação de abastecimento pela manufatura para a área de estoque, recebendo a denominação de lote econômico de produção, quanto à relação de reposição de estoque por compras no mercado, passando a ser designado como o lote econômico de compras. A ideia aqui é procurar um tamanho de lote ideal e que minimize o custo total anual. A fórmula é: quadra é igual raiz quadrada de 2 vezes d vezes p dividido por m, onde raiz é a raiz quadrada, d é a demanda ou consumo médio no ano, p é o custo do pedido no período, m é o custo do estoque. Exemplo: o consumo de determinada peça é de 20.000 unidades por ano, demanda. O custo de pedido é de R$ 500 por período, p, e o custo de armazenagem por peça é de R$ 1,90 por ano, m. Sendo assim, teremos: quadra é igual raiz quadrada de 2 vezes 20.000 vezes 500 dividido por 1,90, que é igual a raiz quadrada de 10,52, que, por sua vez, é igual a 3.245 peças por período. Bem simples, também, não é? 2. E método Just-in-Time, JIT. O JIT é atribuído à Toyota, montadora japonesa. Executivos da Toyota na década de 1970 raciocinaram que a empresa poderia se adaptar mais rápida e eficientemente às mudanças nas tendências ou demandas de mudanças de modelo se não mantivesse mais estoque na loja do que o necessário. Levou cerca de 20 anos para aperfeiçoarem essa técnica e, atualmente, é uma das técnicas mais utilizadas em gestão de estoques. O sistema de estoque da Just-in-Time, JIT, é uma estratégia de gestão de estoques que alinha os pedidos de matérias-primas dos fornecedores diretamente com os cronogramas de produção. Em outras palavras, esse sistema faz com que uma empresa receba mercadorias o mais próximo possível de quando elas são realmente necessárias. Assim, se uma montadora de automóveis precisa instalar airbags, por exemplo, ela não mantém um estoque de airbags em suas prateleiras, mas os recebe à medida que esses carros entram na linha de montagem. As empresas empregam essa estratégia de estoque para aumentar a eficiência e diminuir o desperdício, recebendo mercadorias apenas conforme necessário para o processo de produção, o que reduz os custos de estoque. Este método exige que os produtores prevejam a demanda com precisão. Um dos principais benefícios de um sistema JIT é que ele minimiza a necessidade de uma empresa armazenar grandes quantidades de estoque, o que melhora a eficiência e proporciona economias substanciais de custos. No entanto, se houver um choque de oferta ou demanda, isso pode paralisar tudo. Por exemplo, no início da crise econômica de 2020, tudo, de ventiladores a máscaras cirúrgicas, sofreu interrupções, pois as entradas do exterior não conseguiam chegar a seus destinos a tempo de atender a um aumento na demanda. O sistema de inventário JIT é popular entre pequenas empresas e grandes corporações porque aumenta o fluxo de caixa e reduz o capital necessário para administrar o negócio. Varejistas, restaurantes, fabricação de tecnologia e de automóveis são exemplos de setores que se beneficiam da estratégia de estoque da Just-in-Time. 3. Curva ABC. A curva ABC é um importante instrumento para o administrador. Ela permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto à sua administração. Obtém-se a curva ABC através da ordenação dos itens conforme a sua importância relativa. Após os itens terem sido ordenados pela importância relativa, as classes da curva ABC podem ser definidas das seguintes maneiras. Classe A, grupo de itens mais importante que devem ser trabalhados com uma atenção especial pela administração. Classe B, grupo intermediário. Classe C, grupo de itens menos importantes em termos de movimentação, no entanto, requerem atenção pelo fato de gerarem custo de manter estoque. A classe A são os itens que nesse caso dão a sustentação de vendas. Podemos perceber que apenas 20% dos itens correspondem a 80% do faturamento. A classe B responde por 30% dos itens em estoque e 15% do faturamento. A classe C compreende sozinha por 50% dos itens em estoque, respondendo por apenas 5% do faturamento. A curva ABC tem sido usada para a administração de estoques, para a definição de políticas de vendas, estabelecimento de prioridades para a programação da produção e uma série de outros problemas usuais da empresa. Entretanto, esse é um parâmetro teórico, pois a empresa poderá adaptá-lo para melhor gerir o negócio. Iremos exemplificar os cálculos a seguir com base nos valores A igual até 50%, B igual até 30% e C igual até 20%. Lembre-se desses valores. Vamos lá. Passo 1. Definir os dados que quer analisar. Como dito,
Existem curvas ABC para diversas situações. Podemos utilizá-la para fazer estudo de clientes, ou stakeholders, para categorização de insumos, para estudo de participação ou produtividade, avaliação de impactos, controle de estoque, avaliação dos custos, etc. Assim, cabe a você saber quais dados quer avaliar. Passo 2. Ordenar valores. Essa etapa é muito simples. Nós iremos ordenar nossos dados em ordem decrescente, ou seja, do mais caro para o mais barato. Passo 3. Fazer o somatório acumulado. E por qual motivo? Em estatística, os somatórios cumulativos servem para nos dar a dimensão de participação de um conjunto de dados. Ao ordenarmos os valores do maior para o menor, temos uma primeira categorização. Nós colocamos os maiores impactos financeiros no topo. Somamos o primeiro item com o segundo item. Depois somamos esse total entre o primeiro item e o segundo item com o terceiro item, e assim por diante. O total acumulado, obviamente, deverá sempre dar o mesmo valor do total inicialmente calculado. Passo 4. Fazer a porcentagem do total acumulado. Tendo dimensão dos custos cumulativos, agora vamos avaliar a participação de cada grupo em todo o projeto. Logo, vamos dividir o total acumulado de cada linha pelo valor total e multiplicar por 100. Lembre-se que somamos o total cumulativo, e não o total. Sendo assim, na segunda linha teremos como cálculo o valor do total cumulativo dividido novamente pelo total e multiplicado por 100. Faremos isso em todas as linhas. Passo 5. Definir nossa classificação ABC. Definiremos as atividades classificadas como A, B ou C. A adoção das faixas é discricionária. Portanto, ela será definida pelo gestor administrador que realiza a análise com base na sua experiência e bom senso. Você poderia, por exemplo, definir que em seu estudo que o item A iria até 55%, sem problema nenhum. Lembre-se que isso parte do bom senso do gestor do estudo. Passo 6. Criar o gráfico da curva ABC. Por fim, bastar gerar um gráfico para o relatório final. Então, recapitulando os passos para se fazer a curva ABC, temos: Passo 1. Definir os dados que quer analisar. Passo 2. Ordenar valores. Passo 3. Fazer o somatório acumulado. Passo 4. Fazer a porcentagem do total acumulado. Passo 5. Definir nossa classificação ABC. Passo 6. Criar o gráfico da curva ABC. Vamos seguir adiante. 4. Dropshipping. O dropshipping envolve comerciantes que não possuem ou armazenam mercadorias. Assim que o comerciante recebe um pedido, ele o envia ao fornecedor. O fornecedor então envia mercadorias para o cliente em nome de um comerciante. O dropshipping não exige que as empresas gerenciem o estoque e o custo de atendimento do pedido é baixo. É uma estratégia interessante no mundo moderno. 5. Quantidade mínima de pedido, MOQ. A quantidade mínima de pedido ou MOC, Minimum Order Quantity, refere-se ao número mínimo de unidades de um produto que um fornecedor está disposto a vender. Por que os fornecedores trabalham com um MOQ? Muito simples, a quantidade mínima de encomenda é a única garantia que tem para cobrir os custos de produção, mão de obra, envio, se incluído, e gerar um lucro mínimo. Se um fornecedor vende produtos com uma margem de lucro mínima ou com uma margem apertada, pode levar um grande volume para se equilibrar depois de considerar as despesas gerais e outros custos recorrentes. Por exemplo, um atacadista ou fabricante vai vender caixas de produtos e eles vão querer vender uma caixa completa para evitar a mão de obra e os custos adicionais associados à logística de envio. Se eles estivessem vendendo shampoo, por exemplo, eles enviariam uma caixa contendo 12 unidades, então o MOQ seria 12, uma caixa. Embora existam muitas maneiras de contar e avaliar seu inventário, a importância está em rastreá-lo, analisá-lo e gerenciá-lo com precisão. Os insights obtidos com as avaliações de estoque são necessários para o sucesso, pois ajudam as empresas a tomar decisões de negócios mais inteligentes e econômicas. Para rastreá-los, analisá-los e gerenciá-los com precisão, ferramentas modernas de gestão de estoque são imprescindíveis. Vamos nos aprofundar nisso. Capítulo 4. Ferramentas modernas de gestão de estoques. Vejamos, a seguir, as ferramentas e funções modernas de gestão da cadeia de suprimentos. 1. Alertas e atualizações de status de envio.
Os alertas em tempo real são cada vez mais populares, pois fornecem informações oportunas sobre todas as atividades de envio e que podem ser acompanhadas pela empresa. Eles não são úteis apenas quando você pede comida em seu aplicativo, mas também para empresas que têm cadeias de suprimentos de alto volume com muitos tipos diferentes de carga enviados para clientes em todo o país ou em todo o mundo. Embora esses fatores permitam o crescimento, eles também deixam sua cadeia de suprimentos vulnerável a mais erros. Atualizações em tempo real mantêm a empresa informada, para que as partes interessadas possam agir antes que pequenos problemas se tornem muito maiores. Além disso, esses alertas podem ser enviados ao dispositivo móvel dos colaboradores responsáveis pela logística para informá-los sobre o status de sua cadeia de suprimentos a qualquer hora do dia ou da noite. É uma ferramenta importante para controle de carga, a fim de avaliar se está dentro do cronograma, principalmente quando se trata de logística de cadeia de frio. Falaremos mais sobre ela daqui a pouco. 2. Processamento de pedidos. O processamento de pedidos é extremamente importante para qualquer cadeia de suprimentos, e como tal, as soluções fornecem as ferramentas necessárias para tornar essa tarefa mais fácil e eficiente. Essas ferramentas oferecem suporte a todas as funções do processamento de pedidos, como o processamento e gerenciamento de pedidos de vendas, atendimento ao cliente em tempo real, funções de cobrança, entre outros. Essas ferramentas de otimização da cadeia de suprimentos podem automatizar a maioria das atividades envolvidas no processamento de pedidos, dispondo de estratégias para capturar dados de pedidos diretamente. Isso reduz o tempo que levaria para processar um pedido tradicionalmente, eliminando a necessidade de gerar e enviar faturas manualmente, por exemplo. Além disso, reduz a possibilidade de erro humano, pois não há necessidade de anotar manualmente as informações do pedido e reinseri-las em um sistema diferente. Muito indicado para fornecedores de matéria-prima. 3. Gerenciamento de armazém. As soluções fornecem uma ampla gama de recursos de gerenciamento de armazém tão amplos ou específicos quanto sua empresa exige. Algumas soluções fornecem ferramentas avançadas de planejamento da cadeia de suprimentos, permitindo que os usuários lidem com logística complexa relacionada ao recebimento, rastreamento de produtos, contagem de ciclos, planejamento de rotas e muito mais. 4. Manuseio de frete especializado. Além de vários recursos de envio, as ferramentas também podem incorporar diferentes tipos de funcionalidade de manuseio de frete específicos do setor. Por exemplo, a evolução da logística da cadeia de frio e as novas regulamentações relativas a produtos perecíveis mudaram os padrões de conformidade. Para lidar com isso, algumas plataformas têm tecnologia integrada que pode verificar se essas mercadorias foram mantidas na temperatura adequada até o último quilômetro da entrega. Essa ferramenta também é oferecida pelos fornecedores como um produto independente, mas pode ser perfeitamente integrada a uma solução maior. Se você envia mercadorias nesse setor, é imperativo que você implemente essa ferramenta. Manter a qualidade do produto em toda a cadeia de suprimentos ajudará você a reduzir os custos associados a produtos perecíveis. Isso inclui o custo de um recall, descarte de itens, resposta legal e muito mais. Além disso, pode evitar problemas graves de saúde. Pode ser que você não se lembre, mas, em 2015, houve um surto da bactéria Escherichia coli, E. coli, nos Estados Unidos. Nesse episódio, das 25 pessoas diagnosticadas com a bactéria, 23 disseram que comeram em uma lanchonete Chipotle antes de ficar doentes. A rede Chipotle, muito popular nos Estados Unidos, teve que fechar 43 lanchonetes na costa oeste enquanto realiza uma investigação sobre o caso. Os preços das ações ainda caíram até 2018, com as avaliações dos clientes piores do que durante o surto inicial. Além disso, 37% dos clientes relatam comer no Chipotle com menos frequência devido a problemas relacionados à segurança alimentar. 5. Sourcing e compras. Sourcing e compras são uma parte importante das operações da cadeia de suprimentos para muitas empresas. Portanto, as ferramentas que suportam essas atividades também devem ser uma prioridade. Ferramentas sofisticadas para gerenciamento da cadeia de suprimentos podem ajudá-lo a pesquisar e analisar detalhadamente o que você está gastando em cada item recebido e enviado durante a produção. As ferramentas de licitação e gastos também automatizam grande parte do processo de aquisição, reduzindo erros e recursos gastos. Por exemplo, as principais ferramentas podem automatizar todo o processo de aquisição ao pagamento.
Essas ferramentas também podem ajudá-lo a avaliar propostas de diferentes fornecedores ao mesmo tempo, ajudando a identificar oportunidades de negócios por meio dos preços oferecidos x quantidade de material a ser solicitada por sua empresa. Muitas das ferramentas atuais incorporam análises automatizadas de gastos para ajudar os usuários a entender melhor seus processos gerais de compras e encontrar maneiras de melhorá-los. Para equipes de compras com muitos membros, essas ferramentas permitem que os responsáveis de compras estabeleçam limites para os funcionários, criando processos de aprovação e limites de gastos. Isso agiliza o pedido e, consequentemente, agiliza o tempo de estoque. 6. Gestão de fornecedores. Vinculado fortemente às ferramentas de licitação e compras, que falamos anteriormente, o gerenciamento de fornecedores é essencial para toda empresa. São recursos assistivos para questões de custo, que podem ajudar as empresas a entender melhor como elas se relacionam com seus fornecedores. Para isso, mostram o histórico de uma parceria comercial e, usando a análise de desempenho do fornecedor, a empresa pode ver como um determinado fornecedor contribuiu para seu modelo de negócios atual. Em outras palavras, significa compreender o grau de importância de cada fornecedor dentro do seu processo logístico. Com a capacidade de avaliar continuamente as contribuições de seus parceiros, os tomadores de decisão podem agir com mais confiança para alterar ou gerenciar os relacionamentos com fornecedores A, B ou C. Além disso, as ferramentas de gestão de fornecedores costumam oferecer um espaço de trabalho para realizar licitações, leilões e negociações para compras mais centralizadas em épocas sazonais, como datas festivas, por exemplo. 7. Previsão de demanda. Usando a análise, as ferramentas atuais de gestão de estoque são capazes de processar grandes quantidades de dados em uma fração do tempo que levaria uma equipe de analistas. A análise não apenas fornece insights sobre as práticas anteriores, mas também pode criar previsões para prever a demanda futura. Com base nas tendências anteriores, as ferramentas de previsão ajudam você a antecipar a demanda de seus clientes. Isso fornece as informações essenciais para tomar decisões cruciais sobre planejamento de produção, gestão de mão de obra e relacionamento com fornecedores para atender a essa demanda. Sem previsões, você corre o risco de falta de estoque durante períodos de demanda intensa. Por outro lado, quando a demanda é inesperadamente baixa, você corre o risco de ter altos custos de transporte que poderia ter evitado de outra forma. 8. Portais de colaboração. Além de fornecer um hub para compras, as ferramentas modernas de monitoramento da cadeia de suprimentos também permitem que as empresas e seus fornecedores colaborem de outras maneiras por meio de um portal designado. Imagine uma pequena rede social entre empresa e fornecedor. Os portais da cadeia de suprimentos podem eliminar vários desafios de colaboração, incluindo problemas de comunicação, gargalos na requisição de pedidos e outros problemas que costumam acontecer em toda empresa. Usando portais, todas as partes podem ter acesso ao progresso da produção, previsões de pedidos, especificações de produtos, pedidos de compra, histórico de remessas, cronogramas e muito mais. Colaborar diretamente com seu fornecedor em determinados documentos elimina a necessidade de enviar e-mails contínuos para obter as informações corretas e os erros comumente associados a essa forma de comunicação. Os portais de colaboração oferecem visibilidade total da cadeia de suprimentos, permitindo que as empresas e seus fornecedores se mantenham atualizados. 9. Recursos de segurança. O roubo de dados pode fazer com que você perca sua posição no mercado, além de prejudicar seu relacionamento com os fornecedores. Por exemplo, se suas previsões de demanda fossem roubadas, seus concorrentes teriam uma visão dos interesses e preferências de seus clientes. Isso permitiria que outras empresas vendessem de forma mais eficaz para o seu mercado, reduzindo o seu lucro. Se os dados financeiros forem roubados, você poderá perder a confiança das partes afetadas, como consumidores ou parceiros de negócios. Para evitar essas falhas de segurança, a implementação de recursos defensivos é uma obrigação. A maioria dos fornecedores hoje oferece garantias de segurança para que seus clientes saibam quais esforços foram feitos para proteger suas informações. Isso pode incluir evitar fornecedores de terceiros com baixos padrões de segurança, proibir a criação de backdoors, gerenciamento agressivo de patches de correção e procedimentos de resposta legal em caso de violação. Existem também medidas de segurança que sua empresa pode tomar para proteger ainda mais seus dados. Por exemplo, os relatórios do painel podem ser restritos com base no usuário para garantir que apenas funcionários aprovados tenham acesso a determinados dados da empresa.
Muitas ferramentas também permitem que um administrador de sistema defina permissões de arquivos. Na era moderna, você ainda pode integrar dispositivos biométricos para fornecer mais responsabilidade e segurança sobre os dados. 10. Transporte e logística. As ferramentas de transporte e logística ajudam os usuários a gerenciar a movimentação de estoque e materiais de um local para outro. Com uma solução equipada com gerenciamento de transporte, os usuários podem planejar viagens com várias paradas, consolidar remessas para maximizar o espaço e planejar remessas com menos de carga. Além de planejar o transporte, esses recursos ajudam os usuários a resolver problemas à medida que eles surgem. Por meio do rastreamento de estoque, os indivíduos podem ver quando o estoque está diminuindo, através do número de itens ou diminuição do peso da carga, e intervir para encontrar a possível causa e agir para solucionar o problema o quanto antes. 11. Conformidade e auditoria. Os consumidores, mais do que nunca, querem que seus produtos sejam bem feitos, seguros e éticos. Felizmente, as ferramentas modernas oferecem aos usuários os meios para aderir às regulamentações ambientais e éticas com facilidade. Por exemplo, algumas soluções permitem que os usuários inspecionem de perto os fornecedores para garantir que os materiais obtidos estejam em conformidade com as regulamentações e leis brasileiras. As ferramentas de auditoria facilitam a transparência da sua empresa durante as possíveis investigações de terceiros, seja consumidores, fornecedores ou o Estado. Essas inclusões podem coletar e armazenar dados relacionados a políticas e regulamentos relevantes. Capítulo 5. Tipos de cadeias de suprimentos. Uma cadeia de suprimentos é um sistema de informações e recursos que envolve fabricantes, produtores, distribuidores, intermediários e clientes finais, colaborando para converter matérias-primas em trabalho em andamento e, em seguida, em produtos acabados. As cadeias de suprimentos são a força vital de inúmeras indústrias em todo o mundo, e cada uma delas exige estratégias diferentes para que funcionem. Existem vários métodos e modelos que as empresas adotam, mas abordaremos aqui os tipos mais populares de cadeias de suprimentos. 1. Reabastecimento contínuo. Esse tipo de cadeia de suprimentos é bastante simples e pouco arriscado. Este método reabastece continuamente o estoque, mas requer coordenação estreita com fornecedores, integração entre seus processos de produção e pedidos, previsão de demanda inigualável e um fluxo constante de informações em tempo real. 2. Feito sob encomenda. Esse tipo de cadeia de suprimentos se concentra na construção de um pedido assim que ele é feito pelo consumidor ou cliente. A Dell foi a primeira a impulsionar essa estratégia com seus PCs personalizáveis que são montados e enviados assim que o cliente decide suas especificações. Ninguém quer montar um PC novinho em folha apenas para ver que seu pedido está atrasado por dias ou semanas enquanto uma peça específica é encomendada. Por isso, um fluxo confiável de peças comuns é necessário para fazer este trabalho. No caso da Dell ou de qualquer outra empresa, eles precisam ter todos os componentes do computador disponíveis e prontos para serem reunidos assim que forem necessários. 3. Produção integrada para estoque. Esse tipo de cadeia de suprimentos se concentra no rastreamento da demanda do cliente em tempo real, garantindo que o processo de produção reabasteça o estoque de produtos acabados. Com informações de demanda em tempo real, o gestor pode criar e melhorar planos e cronogramas de produção para a sua empresa. Além disso, esses planos e cronogramas de produção podem ser suportados por insumos por meio da integração dessa ferramenta com o processo de compras. Este método mantém a coordenação oportuna e precisa do fornecimento com vários canais de distribuição para atender às demandas. Há um fluxo constante de informações sobre demanda, capacidade de armazenamento, estoque, programação de transporte e muito mais por meio de sistemas de informação. Capítulo 6. Como gerir os tipos de cadeia de suprimentos. Vimos as ferramentas e os tipos de cadeias de suprimentos. Você pode ter o tipo de cadeira de suprimentos perfeito com todas as melhores ferramentas do mercado, mas sem uma estratégia de gerenciamento adequada, você certamente terá problemas na gestão de estoques. Assim como as ferramentas e os tipos de cadeias de suprimentos, não há método que possa resolver os problemas de todos os setores. Antes de adotar uma estratégia específica, converse com seus parceiros de logística ou com um consultor de gestão de negócios para descobrir a melhor maneira de simplificar o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Vamos ver alguns dos seguintes principais métodos de gerenciamento da cadeia de suprimentos. 1. Gestão logística de materiais. O gerenciamento de logística de materiais, Material and Logistics Management, ou simplesmente MLM,
cuida de tudo. Seu escopo de atuação vai desde o planejamento, fornecimento, aquisição e produção, até distribuição de materiais. A ajuda de parceiros 3PL ou consultores de negócios é recomendada nesse caso, pois, às vezes, nem mesmo a própria equipe de logística da empresa consegue enxergar todos os processos de trabalho. São muitos detalhes, e uma visão de fora especializada por ajudar muito. Esses parceiros não são absolutamente necessários, mas eles geralmente têm conexões, bagagem profissional e parcerias com outras empresas que podem ajudá-los a reduzir custos. 2. Análise de custos de transação. Esse método pode parecer complicado, mas a versão resumida é que isso ajuda as cadeias de suprimentos a garantir que seus suprimentos sejam comprados a um preço baixo e seus produtos finais sejam vendidos em alta. Ao acessar dados históricos, a análise de custos de transação pode determinar quando comprar mercadorias pelos preços mais baixos para se preparar para um próximo influxo de demanda. Você, consumidor, por exemplo, compra roupas de frio no inverno e roupas de calor no verão. Caso fizesse o contrário, isto é, comprasse roupas de frio no verão e roupas de calor no inverno, os preços sairiam mais em conta. O mesmo vale para empresas. Esse é um exemplo bobo, mas que reflete exatamente como o gestor deve pensar na área de fazer análise de custos de transação. Basicamente, a análise de custos de transação aproveita os dados de mercado para determinar quando os produtos devem ser comprados para estocar adequadamente a baixo custo antes de serem vendidos quando a demanda atingir seu auge. 3. Planejamento de requisitos de materiais, MRP. À medida que o negócio cresce, os desafios também surgem. À medida que você se expande, sua equipe também continua crescendo, seu escopo se torna mais amplo e sua empresa agora atende a um grande número de clientes em vez de alguns. Neste momento, você precisará de uma abordagem logística mais intensa que seja mais eficaz do que a que você tem atualmente. É onde ocorre o planejamento estratégico de recursos. Um MRP é um tipo de sistema de planejamento de produção e controle de estoque, que funciona em conjunto com as informações coletadas e fornece uma melhor compreensão dos cronogramas de compras e remessas. Em outras palavras, o MRP é uma ferramenta de planejamento e tomada de decisão usada no processo de produção. A ferramenta permite analisar os níveis de estoque atuais versus a capacidade de produção e a necessidade de fabricação de mercadorias, com base em previsões. A partir daí, o MRP programa a produção de acordo com as listas de materiais, minimizando o estoque. A técnica é informatizada e analisa os requisitos dentro de um prazo fixo. O sistema descobre a quantidade mínima de estoque necessária para manter a produção sem ocupar espaço em excesso nesse tempo. Entenda que reduzir o espaço do armazém é uma ótima maneira de reduzir os custos de manter sua cadeia de suprimentos funcionando sem problemas. O sucesso do MRP é baseado apenas em uma estrutura de cálculos bem organizada e um processo bem pensado. O MRP tem 3 etapas básicas. O primeiro passo é identificar a quantidade necessária para cada empresa. É essencial saber quais números estão disponíveis e são ideais em um pedido de compra em aberto, planejado para fabricação, pedidos existentes e aqueles que estão sendo previstos. O próximo passo é executar seus cálculos. Você precisa criar sugestões de materiais que considera críticos e itens que precisam ser acelerados e ou atrasados. É aqui que a mágica do MRP funciona. O algoritmo neste sistema pega todas as entradas e formula um conjunto de informações com base nos dados fornecidos. 4. Sistema ERP, Enterprise Resource Planning. O planejamento de recursos empresariais, ou ERPS, foram originalmente projetados para empresas de manufatura, mas desde então se expandiram para atender a quase todos os setores, cada um dos quais pode ter suas próprias peculiaridades e ofertas de ERP. O ERP é um sistema de aplicativos de software integrados que gerencia processos e operações de negócios do dia a dia em finanças, recursos humanos, compras, distribuição, cadeia de suprimentos e outras funções. Ele fornece informações em tempo real que ajudam a avaliar fluxos de trabalho complexos, facilitar a automação avançada, vender produtos, operar no modo just-in-time, maximizar investimentos e muito mais. O ERP é o sistema mais utilizado em grandes empresas, por ser uma solução 360 graus. Ao invés de ter um software para cada setor, um único software integrado entre todos os setores resolve o problema. É muito mais caro, mas talvez a principal vantagem é que ele é adaptável ao seu negócio. O empresário,
com a ajuda de consultores de negócios ou não, é quem escolherá os componentes do sistema, suas funções e acessos. Isso é, sabendo como funciona todos os processos, ele então desenhará como esse sistema atenderá todas suas necessidades. Na gestão de estoques, os benefícios da ERP são vários. A centralização dessa abordagem elimina as despesas gerais e reduz os custos, ao mesmo tempo em que facilita a automação das operações diárias para aumentar a produtividade e gerar vantagens competitivas. Os sistemas ERP rastreiam e relatam faltas de estoque, excesso de estoque e métricas como taxa média de rotatividade e custo das mercadorias vendidas. Eles também rastreiam o trânsito e as remessas de produtos. As empresas podem melhorar a eficiência do estoque e aumentar a satisfação do cliente rastreando e analisando as principais métricas de estoque. A maioria dos sistemas de gerenciamento de inventário de ERP é incorporada com lógica ou regras incorporadas para facilitar as verificações de qualidade. Por exemplo, se os produtos precisarem atender aos padrões de segurança, o sistema verificará se eles atendem às especificações de qualidade e segurança exigidas. Se detectar que um determinado item não está em conformidade, ele gerará notificações. Capítulo 7. Considerações finais. A gestão de estoque ajuda as empresas a comprar a quantidade certa de estoque no momento certo, e muito mais, como vimos neste curso. Executar uma operação de gerenciamento de estoque bem-sucedida é uma tarefa difícil, mas felizmente existem sistemas por aí que podem aliviar muito o processo. Essas plataformas oferecem às empresas menores a capacidade de se manterem competitivas e, ao mesmo tempo, auxiliam as empresas maiores em suas operações diárias mais complexas. O gerenciamento de estoque pode impulsionar ou quebrar um negócio muito rapidamente. Ter uma visão de seu estoque a qualquer momento é fundamental para o sucesso. Os tomadores de decisão sabem que precisam das ferramentas certas para poder gerenciar seu inventário de forma eficaz. Vimos as ferramentas e funções mais modernas aqui. Use todo o conhecimento adquirido aqui neste curso em abundância. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de gestão de estoques. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!